E aí pessoal, um bom domingo a todos. Hoje é um dia de descanso, né? Então vamos aproveitar e ler um livro. Na verdade, dar sequência ao livro que estávamos lendo na outra semana. Aqui é já o café preparado. Tem muita gente que toma em xícara, eu tomo no café que tiver. Ou melhor, no copo que tiver. Então, já está até marcado aqui. Para quem quiser saber onde foi que eu comprei essa edição, foi aqui no Clube Ludovico, né? Um clube por assinatura, onde um curador escolhe o livro do mês e ele manda para você. Esse aqui foi do mês passado, de outubro, tá? Em novembro já vai ter um livro escolhido, mas aí vai vir mês que vem ainda para mim, tá bom? Vamos dar sequência aqui onde está o marcador da página. Eu vou começar dessa página aqui, certo? Porque na outra vez o celular encheu e o vídeo parou. Então eu vou começar daqui. Eu não lembro de onde parou exatamente por aqui, mas eu vou dar a sequência do início da página, tá? Então vamos lá. Só há duas alternativas fundamentais no universo: a existência ou não existência, que só se aplicam a uma única classe de entidades, os organismos vivos. A existência da matéria inanimada é incondicional, mas a existência da vida não é. Ela depende de um curso de ação específico. A matéria é indestrutível, muda de forma, mas não pode deixar de existir. É apenas o organismo vivo que se defronta com duas alternativas constantes: vida ou morte. A vida é um processo de ação que se autossustenta e gera a si próprio. Se um organismo fracassa nesse processo, ele morre. Os elementos químicos que o compõem permanecem, mas a vida desaparece. É apenas o conceito de vida que torna possível o conceito de valor. Só para um ser vivo as coisas podem ser boas ou más. Para deixar esse ponto totalmente claro, tente imaginar um robô indestrutível, imortal, uma entidade que se move e age, mas que não pode ser afetada por nada, que não pode ser modificada em qualquer aspecto, que não pode ser danificada, ferida ou destruída. Essa entidade seria incapaz de ter valores, não teria nada para ganhar ou perder. Não poderia considerar que qualquer coisa estivesse contra si ou a seu favor, que favorecesse ou ameaçasse seu bem-estar, que cumprisse ou frustrasse seus interesses. Não poderia ter interesse nem objetivos. Apenas uma entidade viva pode ter ou originar objetivos, e apenas um organismo vivo tem a capacidade de realizar ações autogeradas e dirigidas a um objetivo. No nível físico, as funções de todos os organismos vivos, do mais simples ao mais complexo, da função nutritiva na única célula de uma ameba à circulação do sangue no corpo de um homem, são ações geradas pelo próprio organismo e dirigidas a um único objetivo: a conservação da vida do organismo. Anota 3. Quando aplicado aos fenômenos físicos, como as funções automáticas de um organismo, o termo dirigido ao objetivo não deve ser usado como o significado de proposital, um conceito aplicável somente aos atos de consciência. E não deve implicar a existência de qualquer princípio teleológico operando sobre a natureza inanimada. Nesse contexto, utilizo o termo dirigido ao objetivo para designar o fato de que as funções automáticas dos seres vivos são atos cuja natureza é tal que resultam na preservação da vida de um organismo. Voltando ao parágrafo. A vida de um organismo depende de dois fatores: o material, ou combustível externo de que necessita, de seu meio físico e da ação de seu próprio corpo ao usar esse combustível adequadamente. Que padrão determina o que é adequado nesse contexto? O padrão é a vida do organismo, ou aquilo que é exigido para a sua sobrevivência. O organismo não tem escolha nesta questão. O que é
Desculpa pessoal, eu não gosto de gravar vídeo com cortes, mas é porque o meu celular encheu aqui a memória e cortou. Tinha esquecido de apagar alguns arquivos para gravar esse vídeo. Então vamos voltar. Eu vou juntar então as partes do que eu gravei antes com essa agora, né, para deixar tudo lisinho, mas não vai ter nenhuma edição a mais do que isso. Não gosto. Então, o organismo não tem escolha nesta questão. O que é necessário para a sua sobrevivência é determinado por sua natureza, pelo tipo de entidade que é. Muitas formas de adaptação ao meio ambiente são possíveis para um organismo, incluindo a possibilidade de existir por certo tempo, mesmo que mutilado, incapacitado ou enfermo, mas a alternativa fundamental de sua existência permanece a mesma. Se um organismo falha nas funções básicas exigidas por sua natureza, se o protoplasma de uma ameba para se assimilar a alimento ou se o coração de um homem deixa de bater, ele morre. Num sentido fundamental, a inação é a antítese da vida. A vida só pode ser mantida em existência por um processo constante de ação, de autossustentação. O objetivo dessa ação, o valor último que, para ser mantido, deve ser obtido a todo momento, é a vida do organismo. O valor último é o objetivo final ou a finalidade para que todos os objetivos inferiores são meios. Ele determina o padrão pelo qual todos os objetivos inferiores são avaliados. A vida de um organismo é seu padrão de valor. Aquilo que promove sua vida é o bem, aquilo que a ameaça é o mal. Sem um objetivo último ou fim, não pode haver objetivos ou meios inferiores, pois uma série de meios que avançam em uma progressão infinita em direção ao fim inexistente Sem um objetivo último ou fim, não pode haver objetivos ou meios inferiores, pois uma série de meios que avançam em uma progressão infinita em direção a um fim inexistente é uma impossibilidade metafísica e epistemológica. Somente um objetivo último, um fim em si mesmo, torna possível a existência de valores. Metafisicamente, a vida é o único fenômeno que é um fim em si mesma, um valor obtido e mantido por um processo constante de ação. Epistemologicamente, o conceito de valor é geneticamente dependente e derivado do conceito anterior de vida. Falar de valor como algo separado de vida é pior do que uma contradição em termos. É somente o conceito de vida que torna o conceito de valor possível. Em resposta àqueles filósofos que alegam que nenhuma relação pode ser estabelecida entre os fins ou valores últimos e os fatos da realidade, Em resposta àqueles filósofos que alegam que nenhuma relação pode ser estabelecida entre os fins ou valores últimos e os fatos da realidade, permita-me enfatizar o fato de que, para existir e funcionar, as entidades vivas necessitam da existência de valores e de um valor último, que é a sua própria vida. Dessa forma, a validação dos julgamentos de valor deve ser obtida por referência aos fatos da realidade. O fato de que uma entidade é viva determina o que ela deve fazer. O fato de que uma entidade viva determina o que ela deve fazer. Isso fecha a questão da relação entre o e o deveria.
Agora, de que maneira um ser humano descobre o conceito de valor? Pois por quais meios ele toma consciência da questão do bem e do mal, em sua forma mais simples, mediante as sensações físicas de prazer ou dor. Assim como as sensações são o primeiro passo no desenvolvimento de uma consciência humana no campo da cognição, assim também o são no âmbito da avaliação. A capacidade de experimentar prazer ou dor é inata no corpo do ser humano. É parte de sua natureza, parte do tipo de entidade que ele é. Ele não tem escolha sobre isso, como, tampouco, tem escolha sobre o padrão que determina o que o fará experimentar a sensação física de prazer ou dor. Que padrão é esse? Sua vida. O mecanismo prazer-dor no corpo do homem e nos corpos de todos os organismos vivos que têm a faculdade da consciência serve como a proteção automática da vida do organismo. A sensação física de prazer é um sinal indicando que o organismo está perseguindo o curso certo de ação. A sensação física de valor é um sinal de alarme, indicando que o organismo está buscando o curso errado. A sensação física de dor é um sinal de alarme, indicando que o organismo está buscando o curso errado de ação, que algo está prejudicando o funcionamento adequado do seu corpo, o que requer uma ação corretiva. O melhor exemplo disso são os raros e assustadores casos de crianças que nascem sem a capacidade de experimentar dor física. Elas não sobrevivem por muito tempo, já que não têm meios para descobrir o que pode feri-las. Nenhum sinal de advertência e, por conseguinte, um corte insignificante pode se tornar uma infecção mortal, ou uma doença grave pode permanecer sem ser detectada até que seja tarde demais para tratá-la. A consciência para os organismos vivos que a detêm é um meio básico de sobrevivência. Os organismos mais simples, como as plantas, podem sobreviver por meio de suas funções físicas automáticas. Os organismos superiores, como os animais e o homem, não. Suas necessidades são mais complexas e a variedade de suas ações é mais ampla. A função física de seus corpos pode executar automaticamente apenas a tarefa de utilizar o combustível, mas não pode obter esse combustível. Para obtê-lo, os organismos superiores precisam da faculdade da consciência. Uma planta pode obter seu alimento do solo onde cresce. Um animal tem que caçá-lo. O homem tem que produzi-lo. Uma planta... Não sei porque eu estou de boné. Uma planta não tem escolha de ação. Os objetivos que ela persegue são automáticos e inatos, determinados por sua natureza. Nutrição, água e luz solar são os valores que sua natureza determinou que buscasse. Sua vida e o padrão são os valores que sua natureza determinou que busque. Sua vida e seu padrão de valor que dirige suas ações. Sua vida é o padrão de valor que dirige suas ações. Existem alternativas nas condições que encontra de valor em seu meio. Ai meu Deus, perdoe gente. Existem alternativas nas condições que encontra em seu meio ambiente físico, tais como calor e frio, seca ou inundação. E há certas ações que é capaz de executar para combater condições adversas, como a habilidade de algumas plantas de crescer e rastejar por baixo de uma pedra para alcançar a luz solar. Mas seja quais forem as condições, não há alternativa no funcionamento de uma planta. Age automaticamente para sustentar sua vida e não pode agir para sua própria destruição. A variedade de ações requeridas para a sobrevivência dos organismos superiores é muito maior. Ela é proporcional à extensão de sua consciência.
As espécies conscientes inferiores têm somente a faculdade da sensação, suficiente para direcionar suas ações e atender suas necessidades. Uma sensação é produzida pela reação automática de um órgão dos sentidos a um estímulo proveniente do mundo exterior. Dura pelo momento imediato enquanto persiste o estímulo, e não mais que isso. As sensações são uma resposta automática, uma forma automática de conhecimento que uma consciência não pode procurar nem evitar. Um organismo que tem apenas a faculdade da sensação é guiado pelo mecanismo prazer-dor de seu corpo, ou seja, por meio de um conhecimento automático, um código de valores também automático. Sua vida é o padrão de valor que dirige suas ações. Dentro da gama de ação que lhes são possíveis, age automaticamente para sustentar sua vida e não pode agir para sua própria destruição. Os organismos superiores têm uma forma muito mais potente de consciência, a faculdade de reter as sensações, que é a faculdade da percepção. Uma percepção é um grupo de sensações automaticamente retidas e integradas pelo cérebro de um organismo vivo, que lhes confere a capacidade de ter consciência. Não de estímulos isolados, mas de entidades, de coisas. Um animal não é guiado meramente por sensações imediatas, mas por percepções. Suas ações não são respostas únicas e desconexas a estímulos únicos e isolados, mas sim dirigidas por uma consciência integrada da realidade perceptível com que se depara. Talvez seja por isso que Louis Lavelle ele chega a dizer que o animal... É ele mesmo que diz isso? Se eu estiver me confundindo, perdoe. Mas que ele chega a dizer que o animal ele vive no campo da realidade, daquilo que vê, né? Porque aquilo que ele percebe, certo? Ele não tem a consciência como nós de pensamento, né? de expressão do pensamento. Então, tipo, tudo aquilo que ele observa e que ele procura é aquilo que está realmente perante ele, né? Não é criado pela imaginação dele. Então ele se depara ali com a realidade, é mais ou menos isso. É capaz de compreender a realidade concreta do presente imediato e de formar associações automáticas, mas não pode ir além disso. É capaz de aprender certas habilidades para lidar com situações específicas, como caçar ou esconder-se, que os pais dos animais superiores ensinam a seus filhos. Mas um animal não tem escolha sobre o conhecimento ou as habilidades que adquire. Só pode repeti-los geração após geração. Um animal tampouco tem escolha quanto ao padrão de valor que rege suas ações. Seus sentidos lhe fornecem um código de valores automáticos, um conhecimento automático do que é bom ou mal para ele, o que beneficia ou coloca em perigo sua vida. Um animal não tem o poder de ampliar seu conhecimento ou evadir-se dele. Nas situações em que seu conhecimento é inadequado, ele perece, como, por exemplo, um animal que fica paralisado nos trilhos de uma ferrovia enquanto um trem se aproxima em alta velocidade. Mas, enquanto viver, um animal age segundo seus conhecimentos, com um sistema de segurança automático e sem poder de escolha. Não pode suspender sua própria consciência, não pode escolher, não pode perceber, não pode evadir-se de suas percepções, não pode ignorar seu próprio bem, não pode decidir escolher o mal, nem pode agir para sua própria destruição. O homem não tem um código automático de sobrevivência. Ele não tem um curso automático de ação, nem um conjunto automático de valores. Seus sentidos não lhe dizem automaticamente o que é bom ou o que é mal para ele, o que será benéfico para a sua vida e o que o colocará em perigo, que objetivos ele deve perseguir e com que meios poderá alcançá-los.
Quais são os valores de que sua vida depende? Que curso de ação ela requer? Sua própria consciência tem de descobrir as respostas a essas perguntas, mas sua consciência não funciona automaticamente. O homem, a espécie mais evoluída que vive sobre a Terra, o ser cuja consciência tem uma capacidade ilimitada de adquirir conhecimento, é a única entidade viva que nasce sem nenhuma garantia de sequer permanecer consciente. O que o distingue especificamente de todas as outras espécies é o fato de que sua consciência é evolutiva. Assim como os valores automáticos que dirigem as funções de uma planta são suficientes para a sua sobrevivência, mas não são suficientes para a de um animal, também os valores automáticos fornecidos pelo mecanismo sensorial perceptivo de sua consciência são suficientes para guiar um animal, mas não o são para o homem. As ações e a sobrevivência do homem requerem a orientação de valores conceituais obtidos de um conhecimento conceitual. Mas o conhecimento conceitual não pode ser obtido de forma automática. Um conceito é uma integração mental de dois ou mais resultados concretos de percepção que são isolados por um processo de abstração e unidos por meio de uma definição específica. Cada palavra da linguagem do ser humano, com exceção dos nomes próprios, denota um conceito, uma abstração que representa um número ilimitado de percepções de um tipo específico. Quem sabe programar, né, por exemplo, programação orientada a objeto, a gente tem os objetos como abstrações, né, os métodos. Né, por exemplo, você tem códigos, né, complexos para fazer determinadas funções, que são abstraídos por meio de uma palavra. Né? Então, ao chamar essa palavra, todo aquele código complexo, toda aquela coisa enorme, né, que dificilmente você passaria horas para fazer ou para entender, é executada por meio de apenas chamar um nome. Né? Por exemplo, execute ponto essa ação. Então, meio que é isso que ela quis dizer aqui, né? Que a palavra, tirando o nosso próprio nome, né, que o nosso próprio nome significa nós, eu, né? É como você se refere a mim. Mas as nossas palavras, elas são abstrações para para ações que a gente percebe, certo? Que a gente percebe e que aquilo dali que a gente assimila, né? E aí a gente abstrai. Então vamos continuar aqui a leitura, certo? É por meio da organização de seu material perceptível em conceitos e seus conceitos em conceitos mais e mais amplos que o homem é capaz de compreender e reter, identificar e integrar uma quantidade ilimitada de conhecimento. Um conhecimento que se estende para além das percepções imediatas de um dado momento qualquer. Os órgãos dos sentidos do homem funcionam automaticamente. O cérebro do homem integra as informações sensoriais em percepções de maneira automática. Mas o processo de integrar percepções em conceitos, o processo de abstração e de formação de conceitos, não é automático. O processo de formação de conceitos não consiste simplesmente em compreender algumas abstrações simples. Como cadeira, mesa, quente, frio e em aprender a falar. Consiste em um método para usar a consciência, a que chamamos de conceitualização. Não é um estado passivo de registro de impressões aleatórias. Pelo contrário, é um processo sustentado
ativamente para identificar nossas impressões em termos conceituais, integrar cada evento e a cada observação em um contexto conceitual, compreender relações, diferenças e semelhanças em nosso material perceptivo e de abstraí-lo em novos conceitos. É um processo de traçar inferências, fazer deduções, alcançar conclusões, fazer novas perguntas e descobrir novas respostas, ampliando o conhecimento pessoal de forma sempre crescente. A faculdade que dirige esse processo, a faculdade que opera por meio de conceitos, é a razão. O processo denomina pensar. A razão é a faculdade que identifica e integra o material fornecido pelos sentidos do homem. Era uma faculdade que o homem deve exercitar por escolha. Pensar não é uma função automática. Em cada situação ou momento de sua vida, o homem tem liberdade para pensar ou se evadir desse esforço. Pensar requer um estado de atenção total, de completa concentração. O ato de focar nossa consciência é evolutivo. O homem pode focar sua mente para atingir uma consciência total e ativa da realidade, dirigir a um objetivo, ou então pode desfocá-la e se deixar levar a um torpor semiconsciente, simplesmente reagindo a qualquer estímulo casual do momento imediato, à mercê de seu mecanismo sensorial perceptivo, não dirigido, e de quaisquer contextos aleatórios, ou por ações que possa eventualmente fazer. Quando o homem desfoca sua mente, podemos dizer que ele está consciente em um sentido sub-humano da palavra, já que experimenta sensações e percepções. Mas, no sentido aplicável ao ser humano, no sentido de uma consciência que está ciente da realidade e está apta a lidar com ela, uma consciência capaz de direcionar as ações e prover para a sobrevivência do indivíduo, uma mente desfocada não é consciente. Psicologicamente, a escolha de pensar ou não pensar é, na realidade, a escolha de focar ou não focar. Existencialmente, a escolha de focar ou não é a escolha entre ser consciente ou não. Metafisicamente, a escolha de ser consciente ou não é a escolha entre vida ou morte. A consciência, para os organismos vivos que a detêm, é o meio básico de sobrevivência. Para o homem, o meio básico de sobrevivência é a razão. O homem não pode sobreviver, como fazem os animais, orientando-se por meio de meras percepções. Uma sensação de fome lhe dirá que precisa de alimento, se ele aprendeu a identificá-la como uma fome, mas não lhe dirá como obtê-lo, nem que tipo de alimento é bom ou venenoso para ele. O homem não pode suprir suas necessidades físicas mais simples sem um processo de pensamento. Precisa pensar para descobrir como plantar e cultivar seu alimento, ou como fazer armas para caçar. Suas percepções podem levá-lo a uma caverna, se houver alguma disponível. Porém, para construir até o abrigo mais simples, ele precisa de um processo de pensamento. Nenhuma percepção e nenhum instinto lhe dirão como fazer fogo, como tecer um pano, como forjar ferramentas, como fazer uma roda, como fabricar um avião, como executar uma apendicectomia, como produzir uma lâmpada elétrica, uma válvula eletrônica, um ciclotron ou uma caixa de fósforos. No entanto, sua vida depende de tal conhecimento e apenas um ato volutivo de sua consciência, um processo de pensamento, pode supri-lo. Entretanto, a responsabilidade do homem vai ainda mais longe. Um processo de pensamento não é automático, muito menos instintivo, involuntário ou infalível. O homem deve iniciá-lo, sustentá-lo e assumir a responsabilidade por seus resultados. Tem que descobrir o que é verdadeiro ou falso e como corrigir
seus próprios erros. Tem que descobrir como validar seus conceitos, suas conclusões e o seu conhecimento. Tem que descobrir as regras do pensamento, as leis da lógica, para direcionar seus pensamentos. A natureza não lhe dá garantia automática da eficácia de seu esforço mental. Nada é dado ao homem na terra, exceto um potencial e um material para realizá-lo. O potencial é uma máquina superlativa, a sua consciência. Mas é uma máquina sem vela de ignição. Sua própria vontade deve ser a vela, o arranque e o condutor. Ele tem que descobrir como utilizá-la e como mantê-la em funcionamento. O material disponível é a totalidade do universo, sem limites, estabelecidos para o conhecimento que ele pode adquirir. Nem para o prazer da vida que ele pode desfrutar. Vou ler novamente esse parágrafo. Essa parte. O material disponível é a totalidade do universo, sem limites estabelecidos para o conhecimento que ele pode adquirir, nem para o prazer da vida que ele pode desfrutar. Mas tudo de que necessita ou deseja tem que ser aprendido, descoberto e produzido por ele, por sua própria escolha, por seu próprio esforço, por sua própria mente. Um ser que não sabe automaticamente o que é verdadeiro ou falso, não pode saber automaticamente o que é certo ou errado, o que é bom ou mal para si. No entanto, ele precisa desse conhecimento para viver, pois não está isento das leis da realidade. É um organismo específico, com uma natureza específica que requer ações específicas para manter sua vida. Ele não pode conquistar sua sobrevivência de forma arbitrária, nem por movimentos aleatórios, por impulsos cegos, por acaso ou por capricho. É sua natureza que determina o que ele precisa para sobreviver, e isso não está aberto à sua escolha. O que está aberto à sua escolha é somente se ele o descobrirá ou não, se escolherá os objetivos e valores certos ou não. Ele é livre para fazer uma escolha errada, mas não para ter êxito com ela. Ele é livre para evadir a realidade, para desfocar sua mente e seguir cegamente qualquer caminho que preferir, mas não para evitar o abismo que se recusa a ver. O conhecimento, para qualquer organismo consciente, é o seu meio de sobrevivência. Para uma consciência viva, cada implica um deveria. O homem é livre para escolher não ser consciente. O homem é livre para escolher não ser consciente, mas não para fugir da penalidade da inconsciência. O homem é livre para escolher não ser consciente, mas não para fugir da penalidade da consciência, a destruição. O homem é a única espécie viva que pode agir como seu próprio destruidor, e é assim que ele tem agido durante a maior parte de sua história. Quais são, então, os objetivos corretos que o homem deve perseguir? Quais são os valores que sua sobrevivência requer? Essa é a pergunta que deve ser respondida pela ciência da ética. E é por isso, senhoras e senhores, que o homem precisa de um código de ética. Quais são os objetivos corretos que o homem deve perseguir? Quais são os valores que sua sobrevivência requer? Essa é a pergunta que deve ser respondida pela ciência da ética. E é por isso, senhoras e senhores, que o homem precisa de um código de ética. Agora, você pode avaliar o significado das doutrinas que dizem que
A ética é o domínio do irracional, que a razão não pode guiar a vida do homem, que seus objetivos e valores devem ser escolhidos pelo voto ou pelo capricho. Que a ética nada tem a ver com a realidade, com a existência, com suas ações e preocupações práticas, ou que o objetivo da ética está além do túmulo, de que os mortos precisam de ética e não os vivos. A ética não é uma fantasia mística, nem uma convenção social ou um luxo subjetivo e dispensável, que pode ser trocado ou descartado em qualquer emergência. A ética é uma necessidade metafísica e objetiva da sobrevivência do homem. Não pela graça do sobrenatural de seus vizinhos ou de seus caprichos, mas pela graça da realidade da natureza da vida. Cito do discurso de Galt. Afirma-se que o homem é um ser racional, porém a racionalidade é uma questão de opção, e as alternativas que sua natureza lhe oferece são estas: um ser racional ou um animal suicida. O homem tem que ser homem por escolha. Ele tem que ter sua vida como um valor por escolha. Ele tem que aprender a preservá-la por escolha. Tem que descobrir os valores que ela requer e praticar suas virtudes por escolha. Um código de valores aceito por escolha é um código moral. A nota número 4. Rand Ein, A Revolta de Atlas, Op. Cit. Volume 3.336. Voltando ao parágrafo. O padrão de valor da ética subjetivista, o padrão pelo qual alguém julga o que é bom ou mal, é a vida do homem, ou seja, aquilo que é requerido para a sobrevivência do homem enquanto homem. Dando que a razão é o meio básico de sobrevivência do homem, aquilo que é apropriado para a vida de um ser racional é o bem. Aquilo que a nega, se opõe a ela ou a destrói, é o mal. Dado que tudo que o homem necessita tem que ser descoberto por sua própria mente e produzido por seu próprio esforço, os dois fatores essenciais do método de sobrevivência apropriado a um ser racional são pensamento e trabalho produtivo. Se alguns homens escolhem não pensar, mas sobreviver imitando e repetindo como animais adestrados, as rotinas dos sonhos e movimentos que aprenderam de outros, sem fazer esforço para compreender seu próprio trabalho, ainda assim continua sendo verdade que sua sobrevivência só é tornada possível por aqueles que efetivamente escolheram pensar e descobrir os movimentos que repetem. A sobrevivência desses parasitas mentais depende de pura sorte. Suas mentes desfocadas são incapazes de saber a quem imitar, quais movimentos é seguro seguir. Eles são os homens que marcham em direção ao abismo destruidor que lhes promete assumir a responsabilidade de que fogem, a responsabilidade de serem conscientes. Verdade. Isso em qualquer lugar. No trabalho, por exemplo, às vezes a gente tem um colega mais experiente que toma a iniciativa e a gente segue ele, né? Uma pessoa superior, mais experiente, por causa que a gente tem aquele superior, a gente só vai fazer as coisas se ele mandar ou se ele orientar. A gente nunca vai tomar a iniciativa para criar novas ideias, novas possibilidades. A gente fica naquela inércia de apenas seguir o que ele manda. Então, a gente tem que ser consciente de nossas próprias escolhas, né? Das inovações que nossa mente irá produzir. Para assim, a gente não ser, como ela fala aqui, né? Cadê? Parasita mental dos outros, da mentalidade dos outros. E sim, a gente tem a nossa
consciência, sermos pessoas conscientes e responsáveis pelos nossos atos, certo? Sem medo de levar um esporro do chefe. Então vamos prosseguir. 34 a página já. A gente já olhou isso aqui. Lógico, eu tirei a introdução, né? 35 minutos de vídeo já. Fora o que cortou, acho que deve ter uns 40. E vamos ler até 1 hora, né? 1 hora de leitura, mais ou menos. Certo? Deixa eu ver quanto falta pro capítulo 2. Falta um bocadinho ainda, mas bota isso aqui ainda aqui, ó. Mas a gente pode continuar depois. Vou ler só até 1 hora mesmo. Eu comprei o livro Crime e Castigo de Dostoiévski, né, para ler. Tá chegando já tá próximo da minha cidade. Eu acho que como hoje é domingo, vai estar chegando ou segunda-feira, terça ou quarta. Então assim que a gente terminar isso daqui, eu planejo ler ele, né? Eu vou ler todinho aqui live, né? Lógico, ainda tem alguns erros de gravação porque eu tô começando agora, né, esse livro. Melhor a gravação do livro, mas eu planejo melhorar para que a leitura fique mais clara, né, sem esses meus interrompimentos de forma muito legal, se vocês quiserem, né? Mas é isso, vamos dar continuidade, né, à página 34 e vamos até agora. Pronto, tá 36 minutos, eu vou ler até 50, porque foi mais ou menos 10 minutos, né, que eu parei lá no outro. Então vamos lá, 13 minutos de leitura, gente. Se alguns homens tentam sobreviver por meio da força bruta ou da fraude, saqueando, roubando, trapaceando ou escravizando os homens que produzem, ainda assim, é verdade que sua sobrevivência só é possível devido ao esforço realizado por suas vítimas, por aqueles homens que escolhem pensar e produzir os bens que eles, os saqueadores, confiscam. Esses saqueadores são parasitas incapazes de sobreviver, que existem destruindo aqueles que são capazes, aqueles que perseguem o curso de ação correto para o homem. Os homens que tentam sobreviver não por meio da razão, mas por meio da força, estão tentando sobreviver pelo método dos animais. Mas, assim como os animais não são capazes de sobreviver usando o método das plantas, rejeitando a locomoção e esperando que o solo os alimente, o homem também não pode sobreviver usando os métodos dos animais. Rejeitando a razão e contando com homens produtivos que sirvam como suas presas. Esses saqueadores podem alcançar seus objetivos por pouco tempo, à custa da destruição de suas vítimas e de si mesmo. Como prova, ofereço-lhes qualquer criminoso ou ditador. Um homem não pode sobreviver como um animal, agindo segundo a necessidade do momento. A vida de um animal consiste em uma série de ciclos separados, sempre repetidos, como o ciclo de criar os seus filhotes, ou de armazenar alimento para o inverno. Uma consciência animal não pode integrar toda a duração de sua vida. Só pode integrar um desses ciclos para logo começar um novo, sem conexão com o passado. A vida do homem é um todo contínuo, para o bem ou para o mal. Cada dia, ano e década de sua vida contém o somatório de todos os dias que ele já viveu. Ele pode modificar suas escolhas. É livre para mudar seu curso de ação, inclusive, em muitos casos, é livre para preparar as consequências de seu passado, mas não é livre para escapar delas. Nem para viver sua vida impunemente segundo as necessidades do momento, como um animal, um playboy ou um marginal.
Um homem que quiser ser bem-sucedido na tarefa da sobrevivência, não sendo suas ações dirigidas para a sua destruição, deve escolher seu caminho, seus objetivos e seus valores no contexto e na duração de uma vida. Nenhuma sensação, percepção, impulso ou instinto pode fazê-lo, apenas a mente pode. Esse é o significado da definição, aquilo que é requerido para a sobrevivência do homem enquanto homem. Isto não significa uma sobrevivência momentânea ou meramente física, como a de um brutamontes irracional que espera que outro brutamonte esmague seu crânio. Não significa a sobrevivência física momentânea de uma massa de músculos rastejante, disposta a aceitar qualquer condição, obedecer a qualquer criminoso e se render a quaisquer valores, contanto que se obtenha o que chama de sobrevivência a qualquer preço, que pode ou não durar uma semana ou um ano. A sobrevivência de um homem enquanto homem significa os termos, métodos, condições e objetivos requeridos para a sobrevivência de um ser racional durante toda a sua vida, em todos os aspectos da existência que estão abertos às suas escolhas. A sua escolha. Um homem só pode sobreviver como homem. O homem só pode sobreviver como homem. Ele pode abandonar seus meios de sobrevivência, sua mente pode transformar-se em uma criatura subhumana e pode também converter sua vida num breve lapso de agonia. Assim como seu corpo pode existir por um espaço de tempo no processo de desintegração por doença. Mas como um subhumano, não pode ter sucesso em alcançar nada a não ser o subhumano. Como demonstram os horrores dos períodos antirracionais da história. O homem tem que ser homem por escolha, e a tarefa da ética é ensiná-lo a viver como homem. Para a ética subobjetivista, a vida humana é o padrão de valor e o propósito ético de cada indivíduo, sua própria vida. Nesse contexto, a diferença entre padrão e propósito é a seguinte. Um padrão é um princípio abstrato que serve como medida ou medidor para guiar as escolhas do homem para a realização de um propósito concreto e específico. Aquilo que é requerido para a sobrevivência do homem enquanto homem é um princípio abstrato, aplicável a cada homem individualmente. A missão de aplicar esse princípio é um processo concreto e específico. Sei lá, agora descarregou. Então, gente, vou concluir por aqui mesmo, tá? A gente tá aqui na página 35 do livro. Não sei quantas páginas eu li hoje, eu acho que eu li umas 8. Eu planejava ler um pouco mais, mas vai ficar por aqui mesmo. Obrigado para quem assistiu, tá? Desculpe pelas pausas. Vou tentar melhorar nisso cada vez mais, mas eu tô lendo não só para vocês, mas para mim. Então, o que eu não entender, eu vou ter que realmente repetir e ler, certo? Até que isso mude o contexto, né? Eu consiga entender mais rapidamente. Obrigado, pessoas. Até mais. Valeu.